Boa noite, pessoal. Mais uma live começando. Aguardando vocês entrarem. Vamos lá. Como sempre aqui vou fixar nosso tema. Enquanto isso, chama todo mundo para participar dessa live que vai ser super interessante. A gente vai tirar várias dúvidas. Espera aí que eu vou fixar nosso tema aqui, esperando a nossa convidada também. Muitos coraçõezinhos. Olá, Laisa, amigas do peito por aí. Vamos lá, daqui a pouco eu vou chamar, hein? Hoje eu tô bonita, olha. Passei um filtro aqui, maravilhoso, gente. Ju! Conhecendo os seus direitos. Oh, hoje tem presença ilustre do meu avô, gente. Ele tá online. Pronto. Mamãe. Peraí. Natália, cadê você? Deixa eu perguntar aqui, gente, porque eu não tô vendo a nossa convidada. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só dar uma pausada aqui que eu vou ver se ela tá... Se ela já entrou ou não. Cadu! Peraí que eu vou mandar uma mensagem para ela aqui. Vamos ver aí. Tô esperando ela entrar. Ah, e ela entrou! Vamos convidar agora, pra gente não perder tempo. Como que tá o som? Tá bom? Cheguei. Oi, Nath. Tudo Tudo bem? bem? Prazer. Prazer é meu estar aqui conversando com vocês hoje. Obrigada aí por ter aceitado esse convite. Acho que é um tema que todo mundo tem dúvida, né? E aí não há ninguém melhor para tirar essa dúvida da gente do que uma paciente oncológica e uma advogada ao mesmo tempo, né? Eu fico muito honrada com o convite. Meninas, quero perguntar para vocês como que tá meu som. Vocês estão me ouvindo legal? Dá um Para mim tá retorno, dá um feedback perfeito. aí pra gente. Tá legal para você, Vanessa? Tá perfeito para mim. Então tá. É, Ó, som ok. Você quer introduzir com alguma coisa, Vanessa? Sim. Primeiro, eu sempre faço uma apresentação assim bem prévia mesmo, né? Porque pode ter gente do seu aí assistindo a mim que também não me conhece e vice-versa. Então, eu queria agradecer a todo mundo que está aí assistindo a gente. Tá com eco ou não? Não, Não. né? Tá. Queria agradecer a todo mundo que está assistindo, me apresentar. Meu nome é Vanessa Pessoa, sou paciente oncológica e estou aqui à disposição para Natália Scalabrini. Pode se Deixa eu falar uma apresentar. coisa. Essa paciente é a paciente oncológica mais cabeluda que eu já conheci. Olha, E esse isso cabelão? aqui, isso aqui é para doação daqui a pouco. Ai, que maravilha. A gente tem que fazer isso mesmo, né? Em Que um breve ele momento vai estar de dor aqui, se ó. torne alegria para outras. Isso é Fazer o bem, verdade. né?
A gente faz o bem, a gente faz a pessoa feliz e a gente fica feliz. Isso é Eu, pelo menos, verdade. fico muito feliz. Tem razão. Ó, a live é toda sua, fique à vontade. Só para lembrar, a gente antes fez uma enquetezinha, porque são muitos assuntos para abordar, e aí a gente combinou, né, da gente fazer uma enquete do que as meninas teriam mais dúvidas, e a gente listou alguns temas relacionados que você vai estar abordando, e aí, se por um acaso, conforme você for começando a falar, as meninas tiverem dúvidas, a gente vai tentando aqui tirar as dúvidas das meninas de acordo com os temas, né? Então, assim, pelo que a gente combinou, você falou que vai estar começando a falar dos benefícios previdenciários, né? Então, assim, fica à vontade e manda ver. Obrigada pelo espaço. Quero dar boa noite para as meninas que estão aqui acompanhando a gente e me apresentar, embora a Vanessa já tenha feito isso muito bem. Eu sou Natália e sim, gente, embora cara de nova, passei por um diagnóstico de câncer de mama, sim. Para a gente, paciente oncológico, a gente não tem tanto essa questão de, nossa, ela é nova, mas as pessoas de fora olham e acham que é incompatível câncer com pessoas jovens, né? A gente está aqui para mostrar que não, que câncer não tem idade, que sempre é importante a gente se cuidar e conhecer do nosso corpo. Verdade. Durante essa fase toda do tratamento, você sabe, né, Vanessa? A gente fica o dia todo no hospital, no dia de quimioterapia. Eu não sei porque eu não passei pela quimio e nem pela rádio. Eu fui direto para mastectomia. Eu fui direto para mastectomia. Eu fui direto para tirar tudo. Eu fiz também mastectomia, mas antes eu passei pela quimio. Foram 6 meses. E aí, durante todo esse período, claro, você vai trocando experiência, conversando com outros pacientes e sempre tinha dúvida. Vacina que era recusada, imunoterapia em casos que tinham um pouco mais de chance de tratamento que era negado, cirurgias, às vezes tipos de quimioterapia que ainda estavam sendo incorporadas na ANS também eram recusadas, fora as questões de benefícios previdenciários. E todo mundo começou a me perguntar. E eu respondi de bom grado todos eles, até que eu comecei a fazer a quimioterapia branca. E, gente, eu não sei vocês, mas o Taxol me deixava zonza, muito fora de mim. Não conseguia raciocinar, não conseguia lembrar. E eu não conseguia conversar mais com as pessoas. E foi por isso que nasceu o câncer de dentes, que aí eu comecei a fazer toda aquela comunicação que eu tinha com os pacientes no hospital, comecei a fazer pelo Instagram no Câncer Direitos. Hoje, o Câncer Direitos também está no Facebook e no YouTube. Tem assuntos que são um pouco mais complexos. E por mais que eu tente trazer para o pessoal, para os pacientes, de uma forma leve e possível de ser compreendida, tem temas que são pesados, eu sei. Então, acho que algumas coisas merecem ser tratadas em formato de vídeo, por isso que a gente também está no YouTube. Esse conteúdo tem muito direito, gente, de paciente oncológico, muita coisa que vocês, nossa, não tem noção. E tá tudo sendo abordado lá na plataforma. Então, se você é paciente e acompanhava a Vanessa aqui, por acaso ainda não me conhecia, dá uma visitadinha no perfil que tem conteúdo lá. Bastante conteúdo. Por falar em conteúdo que pode ajudar, quero começar falando sobre os benefícios previdenciários, porque esse é um direito que, se não abrangeu todo mundo, vai abranger. Todos os pacientes oncológicos precisam estar afastados do serviço durante um período para fazer esse tratamento. Por mais que a gente tente no começo, fala, não, vou tentar segurar, não vou entrar em auxílio, vou ficar no trabalho. Por quê? Questão de medo de ser demitido depois. Então, tem muito paciente que insiste. Muitas meninas têm medo. Não é? Tem. E medo justificado, né? Porque a gente sabe, tem muitos relatos aqui que eu recebo do pessoal que acabou de retornar do tratamento, já é demitido e mandado embora.
E como que fica essa questão dos benefícios previdenciários? A gente tem que pensar que durante esse período do tratamento, o paciente pode estar incapaz para trabalhar. Então, por que isso? Todos os tipos de câncer? Depende de como está a saúde daquele paciente, de como está o câncer naquele paciente, como está sendo tratado naquele paciente. Tudo é questão individual que tem que ser analisada. Pode ter um paciente que teve um tipo de câncer e que está super bem, o tratamento não está derrubando tanto ele. E em contrapartida, aquele mesmo tipo de diagnóstico, talvez em um idoso, uma pessoa um pouco mais velha, ou que já está tratando o câncer há muitos anos, já está um pouco mais debilitada por conta do tratamento, pode ser que traga uma incapacidade maior. Então, isso sempre tem que ser analisado caso a caso. Não é uma questão assim, eu tive câncer de mama, tenho direito? Depende como que esse câncer está atuando na sua vida. Às vezes, tem meninas que falam assim, eu estou fazendo hormonioterapia, eu tenho direito? Eu já ouvi falar que só por ser comprimidinho a gente faz em casa, não tem direito. Isso não tem nenhuma relação, porque a gente sabe que, por exemplo, tamoxifeno, hormonioterapia, traz muitas dores articulares. Muitas. Essa semana eu tô assim. Não é? Nossa, eu tô sentindo agora nos ombros. E teve uma paciente um tempo atrás que me fez um relato que ela estava caminhando e ela não podia usar chinelinho de dedo. Tinha sempre que ser fechado ou amarrado, porque não sentia perder o próprio sapato, de tantas dores e formigamentos que ela tinha. Então, olha o tanto que um procedimento atua em um paciente que pode não atuar em outro. Eu mesmo comecei a sentir efeitos de hormonioterapia 1 ano depois. No primeiro ano, eu sentia muito calorão e tal, mas nada que me incapacitasse. Hoje, depois de 1 ano, eu já sinto dores. Então, eu entendo perfeitamente pacientes que já estão nesse período um pouco maior de consumo de hormonioterapia. Mas, isso tudo foi só para falar que a gente precisa analisar o caso individual daquela pessoa. Todo mundo que vem falar comigo e fala assim, olha, Nath, eu tenho direito? Fala assim, me conta do seu caso, me conta como que está o seu caso clínico, o que o câncer trouxe para você. Essa análise individual é o que faz muita diferença para a gente conseguir encaixar o caso da pessoa no que determina a lei. Cada caso é um caso. Justamente, começa por aí, a gente ouve muito isso, né? Eu posso até te dar um exemplo do meu caso, até para você continuar aí desenvolvendo o seu pensamento, do que você vai falar. Eu não passei pela quimioterapia, pela radioterapia, não fiz esvaziamento axilar, e aí eu fui tentar, né, o benefício lá da compra do carro com desconto, enfim, essas coisas, e eu fui negada. E aí, por que eu fui negada? Porque o que me passaram na perícia foi, olha, você não ficou com nenhuma deficiência física que te impossibilite de dirigir, por um exemplo. Não sei se isso realmente é ou não, você vai falar aí pra gente. Então, assim, eu nem tentei, porque eu falei assim, gente, graças a Deus, eu tô bem, vamos deixar pra quem precisa mesmo, né? Então, assim, eu tentei e não consegui. Então, assim, cada caso realmente é um caso. Não é que eu tenho câncer, eu tenho direito, né? É o que eu sempre digo, pode ter direito. Talvez é uma palavrinha que passa batida na hora que eu faço os comentários, as publicações, mas que não está ali por acaso. Pode ter direito. A legislação prevê esse direito. Agora, quem vai dizer se esse direito realmente deve ser aplicado ali é depois dessa análise individual, caso a caso. Se a gente não fizer isso, gente, não é só benefício previdenciário que vai ser negado, é quitação de financiamento, benefício de isenção na compra de veículos, várias coisas. A gente precisa sempre demonstrar aquela pessoa encaixando na lei. Verdade. Tendo esse requisito da incapacidade demonstrada, que aí a gente precisa dessa técnica para fazer esse encaixe todo do caso com os dizeres da lei, um outro requisito seria o cumprimento do período de carência.
A gente sabe que, em regra, nós estamos falando aqui de auxílio-doença. O auxílio-doença tem um período de 12 meses de carência, que funciona praticamente igual a um plano de saúde. Nós entramos hoje, a gente tem que esperar um período para solicitar. Cada benefício que a gente vai solicitar no INSS tem um prazo de carência diferenciado. Uhum. O auxílio-doença são 12 meses, em regra. Por que eu digo em regra? Porque portadores de câncer têm 0 período de carência para auxílio-doença. 0. O que significa, Vanessa? Isso é, assim, muito positivo. Porque se você se filiou ao regime de previdência hoje e você descobriu um câncer amanhã, você está assegurada e você já tem acesso, pode ter, né? Acesso aos benefícios previdenciários, ao auxílio-doença. Então, esse requisito de carência não é aplicado para paciente oncológico. Por que que é tão importante dizer isso? Agora, nesse período de pandemia, os requerimentos estavam sendo feitos todos por via digital. E aí, teve muitos que estavam vindo recusados sob essa justificativa, falta de carência. Ora, mas o câncer não precisa cumprir esse requisito da carência. É o que eu sempre falo para o pessoal. Entenda por que que o INSS está negando o seu benefício. Esse motivo pode ser derrubado. Por quê? Pode ser que o próprio paciente não tenha demonstrado que ele se tratava de um paciente oncológico e que, portanto, aquele requisito não se aplicava. Ou pode ser que sim, juntou vários atestados e tal, e foi realmente uma falha do INSS, passou batido pelo servidor que estava fazendo a análise, não se atentou naquela regra e aplicou uma regra que seria prejudicial. Entendam sempre isso, então. Um terceiro requisito de auxílio-doença é a qualidade do segurado, que também tem muito benefício perdido por esse motivo. O que é essa qualidade do segurado? É justamente estar afiliado ao regime de previdência social. Como que a gente se torna afiliado? Quem é MEI já não paga aquela DARF, aquela guia separadazinha? Lá já tem o recolhimento da contribuição previdenciária que vai diretamente para o INSS. Autônomos, liberais, contribuintes individuais, todos esses que têm o seu carnezinho de pagamento do INSS são sim, mas precisam manter esse pagamento. E quem já trabalha com carteira assinada já é automático. Por quê? O próprio empregador tem que fazer esse desconto da contribuição previdenciária, já desconto direto no salário. Então, às vezes as pessoas pensam, eu não estou pagando INSS. E aí a gente já pergunta, mas calma aí, você trabalha com carteira assinada? Trabalho. Bom, então você tá. Você não está pagando diretamente, mas o empregador está descontando do seu salário. Então, sim, você está pagando. E isso te traz a qualidade de segurado do INSS. Essa qualidade de segurado é o que vai te permitir solicitar os benefícios, todos os benefícios que estão disponíveis no INSS. E aí, então, a gente pode pensar. Antes de eu falar isso, deixa eu contar uma coisa. Essa qualidade de segurado precisa ser mantida para a gente solicitar o benefício. Mas, e se a pessoa não está mais contribuindo? Eu contei para você um pouquinho no começo aqui, antes de entrar nesse requisito propriamente, que muitos pedidos vêm negativos por esse fundamento. E aí as pessoas já pensam, bom, realmente eu parei de trabalhar há 6 meses, eu parei de trabalhar há 12 meses, eu não sou mais segurada. Só que tem exceções. Toda regra tem exceção e essa tem 3. Existem exceções que, ainda que a pessoa tenha parado de contribuir, tenha parado de pagar, ou tenha sido demitida e não está tendo mais essa contribuição para o INSS, ainda é possível, a gente fala vai estender esse período de
qualidade de segurada, de forma que ela pode solicitar esses benefícios. São 3 hipóteses de exceção e a gente pode estender esse prazo até 36 meses Caramba. depois da pessoa já ter parado de fazer a última contribuição. Então, é o retorno que eu disse. Entenda o motivo da negativa do INSS. De repente, você teve uma negativa dessa, de perda da qualidade do segurado, mas a gente te encaixa naquelas exceções que pode prorrogar, estender a sua qualidade de segurado por mais um período. E aí pode ser que nesse período tenha sido a descoberta do câncer e sim, pode ter acesso aos benefícios. Quando as pessoas vêm falar comigo, a gente tem assessoria jurídica especializada para pacientes oncológicos. Então, a gente atende muito paciente aqui. E o que o pessoal fala? Nath, eu tenho direito? E eu começo, assim, a vasculhar a vida da pessoa. Eu falo, me conta tudo que teve no seu câncer. Me conta, me passa até o seu acesso. E cada detalhe pode fazer uma diferença, né? Faz toda a diferença. Cada dia mais, se a pessoa recebeu seguro-desemprego, faz toda a diferença. É essa análise que a gente tem que fazer, olhando individual para o paciente. Falado que tem esse período já de exceção, que a gente pode estender esse período, eu sei que ainda tem gente que vai falar assim, Nath, mas eu deixei de contribuir há muito, muito, muito tempo. Então, essa qualidade segurada já passou, já faz mais de 36 meses que eu não contribuo com nada. Eu não vou ter direito? Eu não vou ter direito a nada? Agora que eu estou doente? Pode ter. Quando a gente não consegue encaixar em um benefício previdenciário, a gente tem vários outros para tentar encaixar a situação daquele paciente. Um benefício que é muito, muito comum para quem justamente já deixou de contribuir para o INSS há muitos, muitos anos, ou para quem nunca contribuiu, para quem nunca pagou, para quem nunca teve um trabalho com carteira assinada, é o benefício que se chama BPC, que ele significa Benefício de Prestação Continuada. A maioria das pessoas conhece esse benefício como LOAS. Você já ouviu falar? Eu já ouvi falar, mas não sei muito aprofundado. O que é, quem tem direito. Esse benefício, ele é justamente para essas pessoas que nunca contribuíram para o INSS. Nunca. Só que aí ele tem alguns requisitos, não basta você não ter contribuído, né? Senão ninguém contribuiria. Nada é fácil nessa vida, gente. Nada é fácil. Quais são os requisitos desse benefício? Ele é pago em 2 situações diferentes. Para idosos que são maiores de 65 anos de idade ou para pacientes que tenham alguma deficiência. E ambos têm que ter uma renda familiar de 1/4 do salário mínimo por pessoa. Então, assim, destinado para pessoas que têm baixa renda, considerado pela lei. Aí a gente pensa, mas eu não tenho deficiência. Ou então, Nath, eu ainda não completei 65, eu não vou ter auxílio nenhum, eu não vou ter direito a nada? Pode ter, porque muitos pacientes com câncer são enquadrados como deficientes de acordo com a lei e a gente não sabe, porque a gente tem muito aquela concepção de que deficiência é aquela pessoa que é cadeirante. Deficiência é aquela pessoa que tem problemas visuais graves, audição, que é amputado. Não, é só isso. A lei considera muito mais. Então, existe sim várias hipóteses que a gente consegue encaixar a situação daquele paciente individual com tudo que ele passou como uma deficiência e que é capaz sim de gerar esse BPC. Isso é importante porque às vezes as pessoas pensam assim, não, o BPC é só para quem tem mais de 65 anos. Isso é verdade, mas para quem for solicitar na característica de deficiente,
Não tem idade. Não tem idade. Mas Então, a Vivi está até falando aqui, mastectomizadas são deficientes, no caso. O que você acha? É considerado? olha, isso é uma questão complexa. Por quê? Eu, antes de fazer minha cirurgia, eu analisei essa lei 1 milhão de vezes. E eu falava assim: amputação de membro é considerado deficiência. E a retirada da mama pela mastectomia é uma retirada de membro. Uhum. Então, eu fiquei muito em cima do muro em relação a essa análise da mama. Por quê? Ela não tem que ser analisada individualmente também. Ela tem que ser analisada. A retirada da mama me trouxe o quê? É aí que vem a deficiência. A partir daí, eu não tenho mais mobilidade no meu braço? Ora, tem mulheres que fazem a mastectomia e não tem problemas. Tem outras que precisam tirar músculo, precisa tirar tecido das costas para fazer a mama. Eu Então, fui. reduz. Não é? Tem mulheres que precisam fazer esvaziamento total junto da axila, né? Junto com a cirurgia, e aí não tem mais mobilidade. O meu braço no começo não esticava para cima, não, esticava, O ele meu ia pro também lado, não. O não meu é? também não. Então, Tipo, esse aqui que é do lado, né? Ele, tipo, não vai, né? Esse aqui vai até mais lá e embaixo. é A essa gente perde posição um mesmo para pouquinho do trás, né? movimento. Isso, A o gente meu também, perde. agora tá melhorando um pouco, mas é um negócio assim que no começo a gente fica até incomodado, parece que a prótese tá Sim. deslocando de movimentar e a gente forçar, não Uhum. é? É. E então, mulheres mastectomizadas são consideradas deficientes? Sim, dependendo do que essa cirurgia trouxe. Isso, tudo, um paciente com câncer, tudo tem que ser analisado individualmente. O que o tratamento te trouxe? É igual você estava falando, a questão de tentar BPC para isenção de impostos na compra de veículos. Esse esvaziamento axilar trouxe dormência? Trouxe formigamento? Trouxe redução de Inchaço. força? Inchaço? Se sim, é considerado deficiente, você pode ter direito a essas isenções e, quem sabe, outras em relação que diz respeito à incapacidade. Pode ser, Entendi. entendeu? A gente concluiu o BPC já, né? Sim. Ó, eu até fiz uma listinha aqui, como eu não entendo nada de direito, gente. Então eu tive que fazer um estudo, né? Aí eu coloquei mais ou menos as perguntas aqui e é o que você está respondendo. Quem tem direito, o que eu preciso fazer para receber, né? No caso, é como funciona. Está respondendo direitinho. Gente, vocês têm dúvidas? Deixam aqui nos comentários pra gente, pra dar uma olhada. Deixa eu ver se o pessoal Ó, tá só falando. para antes da gente partir para o outro tema, então assim, quem tem alguma dúvida sobre os dois temas que foi abordado, que foi auxílio-doença, né? E o LOAS, o BPC, tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Carteira assinada recebe BPC? Desculpa, não sei se você já falou. Olha, carteira assinada recebe BPC? Depende de qual seja a renda familiar. Se a renda familiar, qual que é a renda familiar? É de todo mundo que mora na casa do requerente. Então, supondo que eu vou requerer. Na minha casa só moramos eu e meu marido. Como que é feita esse cálculo? A gente tem que ver o salário de todo mundo. Então, por exemplo, eu ganho R$ 1.000 e meu marido ganha R$ 1.000. A gente vai somar todos os salários que tem na casa. E aí a gente vai dividir pelo número de membros que tem naquela casa. Aí, se esse resultado for menor do que 1/4 do salário mínimo para cada membro, sim, é possível solicitar. A gente sabe que esse valor, esse critério de 1/4 do salário mínimo, o salário mínimo hoje está 1.000 e pouquinho, 1/4 é R$ 250 quase, é um valor muito baixo. E aí Né? as pessoas olham e falam assim, nossa, então tem que ser miserável para conseguir a LOAS, é muito baixo esse valor. E, gente, depende como a gente está requerendo essa LOAS. Por quê?
principalmente quando a pessoa é deficiente. Às vezes, a deficiência impõe cuidados específicos, pessoa que precisa de cuidador, pessoa que precisa de fralda, pessoas que precisam de alimentação especial, ou aparelho de respiração, ou algum outro aparelho para fazer alguma função em casa. Então, tudo isso daí eleva os gastos da família. E aí a gente fala assim, é possível requerer esse BPC judicialmente, mesmo quando esses critérios ultrapassem esse critério de 1/4 do salário mínimo. Quando a gente consiga demonstrar que tem esses gastos com questões que são peculiares justamente à deficiência. Então, aí, nesse momento, sim. Tem gente que vai falar, eu já sei, requerir no INSS foi negado. Gente, o INSS, ele precisa estar completamente adscrito no que diz a lei. A lei fala nesse critério de 1/4 do salário mínimo. Então, sim, o INSS vai analisar o seu caso de acordo com o que dispõe a lei. Você consegue, só consegue esses direitos excepcionais quando a gente ingressa com ação judicial. Por quê? Porque um juiz tem maior liberdade de julgamento. Ele vai olhar para você entendendo o seu caso e não olhar para você como mais um número que está sendo analisado naquela lei. Então, aí sim é possível a gente ter, sempre é importante ter muito documento, ter prova de gastos. Nesse momento, aí é possível a gente solicitar via judicial. Entendi. Teve pergunta do pessoal? Teve. Você respondeu uma dúvida do Lois, e aí a Dani fez uma sobre o auxílio. Até quando, né, a pessoa tem o direito de receber o auxílio? Eu acho que você já até comentou, né? Mas são 12 meses que você falou, não foi isso? Ou eu não lembro. Quanto tempo? Essa pergunta ela é bastante recorrente no pessoal que está terminando o tratamento, que fala assim, Nath, eu vou terminar minha última rádio, minha última químio, mas eu ainda não me sinto apta a voltar, eu não estou segura, eu fiz minha cirurgia recente, meu atestado vai até dia tal, eu consigo prorrogar? Eu tenho direito? Sim, pode ter, se você não estiver apta ao retorno do seu trabalho. Como que vai ser feita essa análise individual do seu caso? E aí, o que você precisa fazer? Conversar com o seu médico. Doutor, seja sincero, não me sinto confortável para voltar ainda. Não estou movimentando, minha imunidade ainda não voltou, não está legal, não estou tendo tanto contato com o público, principalmente o pessoal que acabou de sair da químio, né? A gente sabe que a quimioterapia tem um monte de efeito mesmo depois que a gente cura, não é? Então, fale isso para o seu médico, porque aí sim, se ele te fornecer esse atestado de mais 30 dias, 60, ou o período que ele achar razoável, você pode sim solicitar o INSS. Não precisa, não tem essa regra de o auxílio-doença ser 12 meses. Não, a gente pode ter um auxílio-doença de 30 dias, a gente pode ter um auxílio-doença de 3 anos, tem vários. Há muitas pessoas que são pacientes, principalmente oncológicos, que vai ter um tratamento muito longo, passam sim por auxílio-doença, que ficam 3, 4, 5 anos. E aí a gente olha para essa pessoa e fala assim, poxa, por que nunca requerer uma aposentadoria aqui? Não é? Por que fica tanto tempo em auxílio-doença? Sendo que todas as vezes que vai ter perícia, é aquele caos, aquela preocupação, aquele medo de perder o benefício e não tá apto a voltar. Então, tem essa dor de cabeça. Às vezes, até tem uma vontade da pessoa de querer aposentar, mas não sabe se tem direito, não sabe como fazer, não sabe se tem que esperar vencer o auxílio-doença para depois solicitar a conversão. A Nilceia aqui está falando, estou há 2 anos de licença. Tá vendo? Quem que é Érica? É muito comum. A Nilceia. Nilceia, um monte de pacientes vêm fazer esses relatos para mim. E aí, hoje, qual é a intenção desse tipo de paciente que já está um período muito longo em auxílio-doença? Tentar converter esse auxílio-doença
em aposentadoria. Aposentadoria. É possível? É possível? Sim, é possível. Como que a gente tem que olhar para essa questão da aposentadoria? Quando a gente está em auxílio-doença, a gente tem uma incapacidade temporária, que foi o primeiro requisito que eu falei, né? Que isso vai depender do câncer, do tratamento, do histórico pessoal que a pessoa já tinha de doenças. Esse é o primeiro requisito, incapacidade temporária. Quando essa incapacidade ela se torna permanente, a gente tem o cabimento justamente da aposentadoria por invalidez. E aí a gente se pergunta, mas como eu vou saber se essa incapacidade é temporária ou se essa incapacidade é permanente? Não é? Verdade. E assim, quando esse auxílio já está sendo prorrogado há muito tempo, já é um indício que essa incapacidade não é temporária, porque senão essa pessoa teria restabelecido a saúde e já teria retornado ao trabalho. Quando ela já está num período um pouquinho maior de auxílio-doença, já pode ser um primeiro passo, pode ser um indicativo. Claro que a gente vai precisar de um farto, vasta documentação médica do caso dessa pessoa. Ela já tem um argumento, né, na verdade, por estar tanto tempo. Tem aquele negocinho que faz a gente pensar, por que você nunca requereu até hoje? Aí a pessoa fala assim, eu tentei, eu solicitei no INSS, eles negaram. Gente, o INSS é o primeiro passo para sua aposentadoria. Muito provavelmente ele vai negar. Tenha sempre isso em mente. Não acaba com a negativa do INSS. Não. É aí que começa. É aí que começa. Quantas pessoas a gente está vendo que está tendo auxílio negado por carência, gente? Esse requisito não aplica. Agora, faça o mesmo pensamento para aposentadoria. A mesma coisa. Às vezes você tem direito, às vezes você tem... Só que aí precisa também de uma análise estratégica para a gente conseguir demonstrar que aquela incapacidade ela se tornou definitiva, em que data que ela se tornou definitiva, porque aí de repente, se a gente conseguir demonstrar que essa data se deu lá atrás, a gente pode conseguir sim valores retroativos de aposentadoria, mas tudo isso precisa ser verificado, precisa ser analisado. A documentação médica, gente, olha, nunca abram mão dessa documentação. É muito importante, não joguem esses exames de vocês fora, não joguem nada, porque tudo isso daí vale demais. Agora, a questão da invalidez. A gente sabe que no finalzinho do ano, nós tivemos uma reforma da Previdência. Vocês acompanharam? Você acompanhou, Vanessa? O que mais era falado nessa reforma da Previdência é que ela vinha para prejudicar os benefícios que teriam critérios, agora passaram a ter critérios muito mais difíceis de serem alcançados. Com o auxílio, com a aposentadoria por invalidez, foi do mesmo jeito. Foi do mesmo jeito. O critério de concessão dela continua o mesmo. Os requisitos continuaram os mesmos. Só que a forma de pagamento diminuiu. Então, a gente tinha um auxílio, aliás, uma aposentadoria por invalidez, que era paga com valor alto, de 100% do valor do salário de benefício. Agora não é mais 100%. Não. Hoje é 60% da média contributiva, né, da pessoa, somado 2% ao ano, que para mulheres, se contribuiu mais de 15 anos, a cada ano que contribui mais de 15, soma 2%. Então, se você contribuiu 16 anos por uma mulher, né, 16 anos de contribuição, de carteira assinada, você vai ter 62%. Se você contribuiu 17 anos, você vai ter 64% desse cálculo do valor de benefício, dessa média, né? Que a gente tem que considerar todos os salários que foram contribuídos ao longo da vida toda da pessoa. Para mulheres
2% aumenta a cada 15 anos, aliás, para mulheres, 2% a cada ano acima de 15. Para homens, aumenta 2% para ano que ultrapassar 20 de contribuição. É uma regra que diminuiu sim o valor, ficou um pouquinho mais complexo. Antes a gente sabe que o valor era de 100%, agora diminuiu. Mas é tão prejudicial assim? Depende. Porque as pessoas podem pensar, Nath, então eu não vou pedir aposentadoria por invalidez, o valor mudou. Só que não. Pacientes com câncer, a gente sempre tem que pensar que, principalmente esses que estão em auxílio-doença há muito tempo, a gente pode conseguir, dependendo dessa análise individual, a gente pode conseguir demonstrar que essa incapacidade já se deu lá atrás. E isso significa que a gente vai conseguir aposentar esse paciente com as regras lá de trás, ou seja, de 100% do valor do benefício. Isso é muito positivo. Deixa eu só te cortar aqui. Teve uma pergunta aqui da Cá Ribeiro Fernandes. Eu ouvi falar em grupos no Face que com a reforma só se aposenta se for paliativo. É verdade? Não. Não é verdade. Veja bem, a lei, eu até recebi uma pergunta hoje, na hora que eu deixei a caixinha de sugestões para o tema, e aí teve uma pergunta que foi assim, os diferentes tipos de câncer trazem diferentes tipos de direito? Câncer metastático tem algum direito específico? Que entra na pergunta dessa agora também, essa moça que está falando de cuidados paliativos, né? Não, a gente sempre pensa que a aposentadoria por invalidez só vale para pacientes que tenham metástase ou estão nessa situação paliativa. Só que não é verdade. A gente tem que olhar como o que o câncer trouxe para você e o que você faz, qual é a sua profissão, qual é a sua atividade. Veja bem, se a gente pensar em uma mulher que fez uma cirurgia de câncer de mama sem ser metastático, fez cirurgia de câncer de mama, fez esvaziamento da axila e ela seja cantora. Qual o problema que esse procedimento vai gerar na profissão dela? Pense sempre individualmente, na profissão da pessoa. Pode gerar nenhum. Agora, e se decorrente desse câncer de mama, essa moça também precisou fazer radioterapia? Eu, por exemplo, fiz radioterapia todinho desse lado. Durante a radioterapia eu tinha extrema dificuldade em engolir. E se, por uma eventualidade, essa radioterapia afetou a voz dessa moça que era cantora? A cirurgia pode não ter feito nada, mas e a rádio? Será que não fez? Então, não é o câncer, nunca olhem para o câncer. Não é o câncer que vai dar benefício, é o que o câncer trouxe na sua vida. Entendeu? E isso daí é para todos os benefícios previdenciários, é para tudo. Deixa eu ver uma outra pergunta aqui da Sulenir. Tenho carcinoma mamário, BRAF 4, vou operar no dia 1º de setembro. Quando que eu posso pedir o benefício do INSS? Se ela já estiver incapaz para o trabalho agora, ela pode solicitar. Não tem um prazo para a gente solicitar. Por exemplo, vou fazer meu procedimento amanhã, tem que solicitar no mesmo dia, tem que solicitar um dia depois? Não tem esse prazo. Você pode fazer o procedimento hoje e não ter efeitos hoje. Você está apto para trabalhar. Você depende, né? Depende do procedimento. Tem procedimento que você pode fazer e sentir 3, 4 dias para ter um efeito que vai te gerar uma incapacidade. A cirurgia, não sei qual a abrangência da cirurgia que ela vai fazer, mas cirurgias seria interessante já fazer sim o pedido do afastamento. Porque sim, como que. Claro, né? Até porque isso demora muito, né? Então, quanto mais cedo pedir. Então,
como que a pessoa vai depois ter esse período de repouso, né? Então, sim, em caso de cirurgia, é interessante fazer esse pedido antes, mas não tem nenhum prazo específico de tem que ser 15 dias antes, não. A gente só tem um prazo específico de prorrogação, que são 15 dias do vencimento. A gente tem que fazer 15 dias antes de vencer. Uhum. Vamos partir para o próximo? Porque o nosso tempo daqui a pouco tá acabando. Jura? Que horas são que eu não tô vendo aqui? A gente já tá com 45 minutos. Tá, vamos passar. O que vocês querem falar? Deixa eu falar uma coisa. Fala. Do imposto, é isenção de impostos para veículos. Isso. Esse tema é delicado, porque as pessoas acham que tiveram tal tipo de câncer e sim, agora elas têm direito a terem um carro na modalidade PCD sem isenção, sem incidência de impostos. E aí, eu já recebi algumas pessoas falando assim: olha, a hora que eu fui comprar o meu carro, eu levei meus documentos médicos lá na concessionária e eu não tive nenhum desconto. Nossa, mas isso aí não foi nenhum nem dois, eu tive vários casos assim. E, Vanessa, não é assim. Você não, pode. Eu sei que não é fácil. Eu dei entrada, eu passei pela perícia. Assim, é muita burocracia, muita. Você pode ir em qualquer concessionária do Brasil que não vai conseguir isenção assim. Essa questão de isenção, ela tem várias fases e a gente tem que seguir cada uma delas. Cada imposto que a gente vai solicitar isenção tem um momento para ser solicitado. Então, as pessoas, muitas falam assim, eu não sei o que eu tenho que fazer, eu fui na autoescola. E aí a autoescola, a primeira coisa que faz, você tem que fazer as aulas tudo de novo. Para depois você trocar de habilitação, de normal para PCD, para depois você fazer a perícia. Gente, não precisa, não é assim. Eu mesma fiz o procedimento inverso. O que eu fiz? Primeiro eu solicitei o benefício. Passei por perícia. Depois que a minha perícia falou, sim, você está apta, identifiquei problemas que te geram essa isenção, aí sim eu fui lá e troquei minha habilitação. Então, veja bem, esse gasto que as pessoas têm de R$800, R$1.000 para trocar a habilitação, eu não tive nada disso. Porque eu só solicitei no segundo momento, quando eu já tive certeza que meu benefício daria certo. E aí, outra coisa que o pessoal fala muito é, como não sabe onde procurar sobre esse direito, e as pessoas vão em autoescola, as altas escolas vendem o pacote de aulas, e isso não é necessário. Eu não fiz nenhuma aula, mas sim, eu precisei trocar minha habilitação para PCD. Como que foi feito isso? Eu solicitei uma prova, uma nova avaliação, e aí tem os dias, tem todo um requerimento, tem dias, inclusive, da data da perícia até a realização da prova, tem dias específicos, a gente não pode esperar muito tempo, sabe? Fiz a perícia hoje, tive meu resultado positivo, não posso esperar muito tempo para fazer a prova, então tudo tem prazos específicos nessa lei de PCD. Aí depois, no segundo momento, faça essa avaliação, que é a prova de carro, né? E, aliás, de prova do carro automático. E aí, sim, aprovado, tem habilitação. A habilitação também é um dos requisitos para um dos impostos. E então tem que seguir todo esse procedimento. Eu, quando estava fazendo, consultei várias autoescolas e eu não entendia por que não via a necessidade de fazer esse tanto de aula. Muitas autoescolas aqui da minha região falavam, olha, você precisa fazer 20 aulas. Gente, eu não fiz nada, não precisa. Isso é um dinheiro que vocês gastam à toa, não precisa. A não ser que a pessoa não tenha carta e vá tirar a carta aí. Aí sim é possível.
Eu, na época da minha isenção, recebi bastante perguntas sobre esse tema. E aí eu comecei a falar pro pessoal, não faça, não precisa fazer aula se você já souber dirigir, não precisa, só fazer a prova para trocar a habilitação. Mas o problema todo, Nath, é que as pessoas não têm esse conhecimento, né? Então elas acabam fazendo. A única pessoa que deu orientação foi a autoescola, vai seguir o que está sendo falado. Exatamente. É. Nessa época, eu fui orientando várias pessoas, e aí o pessoal começou a dar retorno. Nath, realmente, eu consegui. A minha, foi muito rápido. A minha, eu acho que eu consegui uns 40 dias. Foi muito rápido, porque eu não precisei fazer prova. Agora, o pessoal que vai fazer um monte de aula, só de fazer umas 20 aulas, tiver uns 2 meses aí fazendo aula. Então, a pessoa fala, nossa, eu não vou atrás disso, não. 6 meses para conseguir. Não é. Não é. É muito rápido. Nessa fase, eu cheguei a fazer um curso. Para o pessoal aqui no Câncer Direitos, disponibilizei. Tem lá até no link do meu perfil, depois quem tiver interesse, dá uma olhadinha. Curso de isenção para pacientes com câncer. A gente pode ter isenção, Vanessa, de até 4 impostos. Então, o valor dos ricos pode reduzir até 30%. É muito positivo, a gente não tem que deixar isso aí de lado por conta de burocracia. Uma pergunta bastante comum em relação a essa questão das isenções é se é possível para carros usados, né? Porque a gente sempre fala assim, eu estou comprando carro, estou solicitando uma compra na concessionária. Sim, gente, é possível para carros usados. É possível para aquele carro que você já tenha. Só que tem que cumprir aquelas etapas, né? Tem que cumprir. Tem, por exemplo, o IPVA, o ICMS, a gente tem que solicitar depois do carro já ter sido comprado. Os outros 2 impostos, que são o IOF e o IPI, a gente tem que solicitar antes. Cada pedido de cada imposto tem um tempo certo para ser solicitado. Tem. Tudo isso daí, é o passo a passo que eu fui ensinando no curso. Tem disponível lá, dá uma olhadinha no link que pode ajudar vocês, gente. Eu já fucei a sua página toda. Hã? Eu já fucei lá a sua página toda, seu YouTube, seu Instagram, tudo. Jura? Agora eu tô me aventurando no site, mas meu Deus, como que dá trabalho ter conteúdo para postar em todas as redes sociais. Muito, verdade. Ó, a gente tem aí menos de 8 minutos que tá beirando. Vou dar uma opção. Ou a gente faz esses últimos minutos com as perguntas e deixa o outro tema que a gente não conseguiu falar para uma próxima live, para a gente falar com calma. Quitação de financiamentos, imóvel. Não dá para falar. Não dá, né? Gente, não vai dar para falar. Mas essa semana eu estou fazendo publicações todos os dias, explicando. Cada dia eu explico um tema. Um tema não, explico uma peculiaridade da quitação. Fala, o pessoal está perguntando qual é o endereço da sua página. Fala aí pro pessoal. É Câncer Direitos no Instagram, Câncer Direitos no Facebook, canal Câncer Direitos no YouTube e tem o site, que é cancerdireitos.com.br, que é onde está o curso, é lá no site. Dá uma olhadinha lá. Lá tem todas as dicas, meninas, todas. É muito completo, né, Nath? Tem... uma coisa que a gente não conseguiu falar aqui hoje foi também da reconstrução, da cirurgia de reconstrução, que muitas meninas têm dúvida. Não consegui, mas tem um vídeo lá no YouTube, eu expliquei bastante. Dá uma olhadinha lá que pode ajudar também. Alguém tem alguma dúvida, gente? Alguém tem alguma pergunta para falar? Ou a Nath vai falar, vai usar esses 5 minutos aí. Isso. Tem muita coisa para falar. Enquanto o pessoal manda as dúvidas, você vai falando. Se alguém fizer alguma pergunta, eu te interrompo, tá bom? Justo, concordo. A possibilidade de demissão de portadores de câncer do emprego. Aqui, a gente precisa separar 2 fases. Quem está em tratamento e quem está no pós-tratamento. Quem está no tratamento? Essa pessoa está recebendo auxílio-doença?
Se sim, ela não vai poder ser demitida nessa fase do recebimento do auxílio. Mas tem aquelas pessoas que não cumpriram os requisitos, que não eram filiados ao INSS, e aí não tiveram direito de solicitar o auxílio-doença, portanto, por mais que elas estivessem em tratamento de câncer, elas não conseguiram o Doutor auxílio. Pedro, boa noite. A próxima é com você, hein? Desculpa, vai, Nath. Precisei cortar. Presenças ilustres. Mastologista aí de ponta. Tá, ficamos honrados com sua presença, doutor. Então, essas pessoas que estão em auxílio-doença durante esse período do tratamento, elas não podem ser mandadas embora. As pessoas que não estejam em auxílio-doença, sim, elas podem ser mandadas embora, desde que essa dispensa não seja discriminatória. O que é uma dispensa discriminatória de pacientes oncológicos? É aquela dispensa que ela não decorreu pela própria profissão, pela atividade que está sendo desenvolvida. A pessoa não foi mandada embora porque o fluxo de caixa caiu, porque o rendimento dela caiu, porque o empregador estava com problemas financeiros e precisou demitir algumas pessoas. Não. A demissão discriminatória de pacientes com câncer, ela se dá quando o empregador acabou de tomar ciência que você é um paciente e ele vai lá e te manda embora. A gente sabe que eles não vão falar isso. Eles nunca falam que é por conta do seu câncer, mas a gente sabe exatamente quando é, porque sempre tem aqueles comentários na empresa de que o nosso chefe ficou com medo de você ter metástase mais para frente, de você precisar afastar mais para frente, ou de você precisar ficar afastado tantos anos do trabalho, e por isso demitiu. Esse tipo de dispensa é discriminatória. Nesse caso, a gente tem duas alternativas. Qual é? Reintegrar esse empregado, e aí ele vai sim voltar a compor os quadros daquela empresa e vai voltar a receber seu salário. Ou, quando essa situação ficou tão negativa, tão ruim, que o empregado e o empregador não conseguem mais conviver junto, não tem mais aquela relação de confiança, aí o que pode ser feito é solicitar um período indenizatório, que seria correspondente a esse período que ele deveria estar trabalhando. Essa indenização seria em dinheiro, né? Pelo não trabalho. Então, seriam essas duas hipóteses. 3 minutos, uma pergunta e a gente encerra, combinado? Vamos lá. Perguntaram aqui, vou fazer só um resumo do que perguntaram. Os planos de saúde negarem a cirurgia de reconstrução. Pode? Não pode? Eu fui vítima disso. Eu fui colocar na justiça. Eu fiz a primeira cirurgia, fiz a mastectomia, eu fui reembolsada, fiz a segunda, tudo direitinho. Na minha terceira e última etapa, o meu plano não cobriu minha cirurgia e nem anestesia. Não, é um absurdo sem tamanho. E eu acho uma graça quando os planos de saúde falam assim: a gente não tem obrigação de fornecer essa cirurgia, nós não somos obrigados, mas a gente vai pagar o hospital para você, tá? Aí a gente pagou uma cirurgia que é 30 mil reais, 40 mil reais, o plano de saúde vai lá e paga R$1.000 do hospital. Ora, isso aí, gente, mesmo. O plano de saúde é obrigado, desde junho de 2019, a fazer a cirurgia de reconstrução. Seja da mama que teve o câncer, seja da outra mama que não teve o câncer. Eles são obrigados. Se houver recusa, assiste o vídeo lá no YouTube. Se houver recusa, pode me chamar no inbox que eu vou dando orientação para vocês, porque essa live vai acabar. Eu tô com medo de me cortar aqui. A gente vai precisar encerrar. Vamos precisar encerrar. Quem sabe um dia, se você aceitar um outro convite, a gente faz uma outra, mais pra frente. Vamos sim. Foi um prazer estar com vocês aqui essa noite. Muito obrigada. Obrigada eu pelo seu carinho, sua disponibilidade, tá? Que Deus te abençoe, que você continue aí dando muitas dicas valiosas para muita gente, porque a minha dúvida é a dúvida da outra, né? Então, assim, que é a dúvida de várias. E aí,
Muito bom estar com você aqui. Obrigada. Obrigada. Meninas, acompanhem lá, assistam esses vídeos, é importante. Se tiver dúvida, pode me chamar no inbox que eu vou auxiliando. E, novamente, um agradecimento para você, Vanessa, que teve toda a ideia dessa live. Espero ter respondido minimamente a expectativa de você. Fico feliz de ter colaborado um pouquinho essa noite. Ótimo. Gente, muito obrigada pela presença, viu? Muito obrigada mesmo aí por vocês estarem presentes com a gente. Beijo, vou encerrar que a gente tem 30 segundos. Obrigada, tchau, um beijo. Beijinho. Tchau, gente.